Boa tarde, Espírito Santo, bem-vindo! Hoje, terça-feira, estamos juntinho aí, né? Participe lá da nossa fanpage, facebook.com/Ronda Geral. A gente daqui a pouco exibe para vocês a reportagem que eu anunciei no TN, envolvendo crianças, nossas crianças aí sendo maltratadas, né, negligenciadas, os pais ignorando mesmo, e elas sofrendo, morrendo por conta disso. Vai lá no mural, coloca seu post, seu comentário. Vamos começar a ronda com um caso de polícia envolvendo esse comerciante aqui, olha, coitado, todo machucado, ele tem 69 anos e ele pode dizer hoje que ele nasceu de novo. Ele acumula aí 35 assaltos durante uns 40 anos de trabalho, né, como comerciante. E foi o pior de todos esse último aqui que vocês viram, né, o estado que ele ficou. O bandido chegou a efetuar disparos contra o comerciante, mas a arma falhou, né, mascou, como a gente chama. E agora ele só pensa em vender o comércio e ir embora para o interior, porque ninguém aguenta mais nas costas sofrer tanto essa violência. No LED. Marcas da audácia de um bandido. Depois de ser vítima da ação violenta de um criminoso, o trabalhador se pergunta a todo momento: será que um dia não vai ter alguém para olhar essas coisas? Porque é impossível continuar assim. Impossível. Todo mundo, toda hora, assalta. Quando é que vai parar isso? A dúvida é deste senhor, um comerciante que levou coronhadas durante um assalto. Ele foi rendido por volta das 2 horas da tarde enquanto trabalhava no bar, que fica no bairro Ataíde, em Vila Velha. A irmã do comerciante e um outro cliente também foram abordados pelo bandido armado. Chegou um gari da prefeitura para poder comprar um cigarro. Ele rendeu também o gari, jogou a gente por cima da pia lá e me deu umas coronhadas de revólver. Aí eu tive que me defender, né? Nesse caso ele já saiu correndo com a arma na mão e mascou a arma em cima de mim 2 vezes. E Deus me abençoou que eu tive essa sorte de a arma dele não disparar, né? Um comparsa estava em uma moto do lado de fora. Os dois fugiram sem levar nada, mas deixaram uma marca dolorosa na vida da vítima. O crime de ontem foi mais um na vida da família, que vive com medo e assustada. A esposa do comerciante também já foi rendida em um assalto e ficou sob a mira de uma arma. Um trauma que mudou a rotina de todo mundo. E ter muita fé em Deus, porque só Ele para aguentar a gente tudo isso, né? Quando chega a hora de abrir o bar, a senhora sente o quê? Eu sinto um pouquinho de receio, né? São mais de 40 anos trabalhando como comerciante. Neste tempo, 35 assaltos, 5 somente neste ano. No meio de tanta violência, a vítima acabou tomando uma difícil decisão. Ele vai fechar as portas. Vou passar o bar, né? Vou passar e vou me retirar para o interior, fazer uma coisa diferente, não dá mais para trabalhar. Tá. É 35 assaltos nós sofremos nessa loja já. Quer dizer, não dá mais para trabalhar, tem que parar. Gente, ó, me corta o coração, sério mesmo, de você ouvir um trabalhador que dedicou 40 anos da sua vida, né, para um trabalho como comerciante, não importa, né, o ramo que ele trabalhe, mas você pagar suas contas em dia, você passar perrengue, porque não é fácil levar um negócio. Qualquer trabalho exige, né, o nosso suor, o nosso sacrifício. E aí vamos fazer a matemática. 40 anos de dedicação, 35 assaltos. É quase que um por ano. Não, porque nesse ano nós estamos em junho, começamos junho agora. Não chegamos nem na metade do ano e já são 5. Então nós temos que pensar o seguinte: tá tendo muito mais assalto de tempos para cá do que antigamente. Aí eu pergunto, o que está acontecendo? Qual é a falha? Por quê? Porque antigamente a gente sentia, pelo menos, que a lei ela chegava num patamar em que havia uma punição, em que os bandidos temiam de serem presos, e isso eu acho que inibia uma presença policial. Eu não sei, hoje está tudo errado. Eu acho que agora a questão de direitos humanos, tá todo mundo passando a mão na cabeça. Daqui a pouco eu vou mostrar uma matéria que nem a cara de bandido a gente pode mostrar, porque a polícia pediu para não mostrar. E aí a gente vai vendo situações para uma e para outra de privilégios, dinheiros gastos em presídios, alimentando esse bando de vagabundo dentro da cadeia, a verdade é essa.
e aí não pode fazer nada, eles não continuam presos, as leis continuam as mesmas e a gente está vivendo uma sociedade em evolução que está cada vez mais imediatista e revoltada. E é por isso que as pessoas estão tomando atitudes drásticas. No caso desse senhor, é o quê? Ir embora e para o interior. E com certeza ele vai ter uma vida mais sossegada, mas a violência vai chegar no interior também. E já existe. Olha, aqui no LED agora vai aparecer um policial, também foi vítima da violência. E essa matéria que eu queria que passasse agora do comentário que eu estava fazendo. Pois é, ele acabou rendido por 4 criminosos, um deles armado. O policial, na hora, ele temia ser morto, né? Porque ele estava com a carteira de identificação de PM no bolso e se o bandido visse na hora, poderia dar algum BO. Veja só como que ele conseguiu escapar desse crime. Solta. Eu me assustei com a arma apontada assim, eu tive que parar o carro. Diziam que ia me matar. Se eu não parasse, ia me matar. O senhor pensou que eles fossem atirar em algum momento? Pensei. A declaração é de um policial militar de 47 anos. O soldado reformado, que por mais de 20 anos trabalhou na segurança da população, desta vez se tornou mais uma vítima da violência. Na madrugada da última sexta-feira, o militar teve o carro roubado por 4 bandidos. Na hora que eles me pediram dinheiro, celular e sair do carro, que nós queremos o carro, eu coloquei a mão na carteira e tirei, toma a carteira, toma o dinheiro, e fui jogando dinheiro pra cima deles, toma o dinheiro. Ele foi pegando o dinheiro e eu tirei a carteira e botei no bolso e corri pro outro lado e peguei minha esposa e a gente saiu correndo. No veículo também estavam a mulher e o filho do policial, uma criança de apenas 4 anos de idade. Eles voltavam para casa quando o carro foi fechado perto do terminal de Itacibá, em Cariacica. Na tarde desta segunda-feira, o policial tentou localizar o veículo por conta própria. Ele percorreu alguns bairros e conseguiu localizar o carro na altura do bairro Porto de Cariacica. O policial ainda perseguiu os criminosos por algumas ruas, até chamar a polícia. Francisco Cleison Alves Oliveira, Luiz Felipe Ferreira da Cruz e Kelly Rangel dos Santos, todos de 18 anos, foram detidos e conduzidos à Delegacia Regional de Cariacica. Mesmo reconhecidos pela vítima, os suspeitos pediram aos militares para que tivessem a imagem preservada, pedido que foi atendido pelos PMs. Um adolescente de 17 anos que estava com o grupo também foi apreendido. Segundo a polícia, os criminosos estavam em outro carro, roubado dias antes, no bairro Oriente, também em Cariacica. Minha parte eu fiz. Em momento algum, eu falei em bater ou matar aquelas crianças, entendeu? Ao contrário, eu fiz o que talvez o pai não fez para eles. Olha, há controvérsias sobre isso aí. Sinceramente, para falar a verdade, que é a minha opinião, tomou muito cuidado ali. Eu acho que ele com certeza está com medo de expor os criminosos, porque o policial sabe, depois de 20 anos de carreira, que não vai dar nada não, como o garoto de 17 anos passou falando, e que esses moleques daqui a pouco vão estar soltos. Lógico que ele vai temer e mostrar a cara deles, e amanhã ou depois saber onde é que ele mora e se vingar e fazer alguma besteira. Então, atendeu aí o pedido, nossa imprensa, né, nossa equipe, o Geilson e o cinegrafista, não mostraram o rosto dos criminosos, mas eu digo o seguinte para vocês, que fez o que os pais não fizeram, eu acho que é muito pouco. Porque, na verdade, eles deveriam sim serem expostos por uma coisa e terem vergonha daquilo que eles fizeram, porque hoje isso não é sinônimo de vergonha nenhuma, né? Impressionante. Antigamente, hoje, estampar a cara de criminoso no jornal, numa TV, nossa, vergonha pra família, o cara ia pensar 10 vezes, nossa, eu não quero sair como bandido, vou me arrepender. Hoje eles debocham, então essas entrevistas que a gente infelizmente mostra pra vocês. Dessa vez não tapou a cara. O que os pais deveriam ter feito era ter dado uma educação desde pequeno e ter puxado a orelha deles, porque não pode bater, não pode fazer nada. Mas aqui, dar atenção e educação tem que dar, independente se você der uma palmadinha ou não. Então você tem que chamar e fazer com que ele siga o que você está, saber ouvir um sim ou um não. Agora, depois de fazer isso acontecer, daqui a pouco vai o pai e a mamãe, sabe o que? Passa a mão na cabeça. Igual que os policiais fizeram, porque pra mim isso é passar a mão na cabeça. É ficar dando voz pra bandido e ficar encobrindo aí o que eles estão fazendo. Pra eles, ó, tanto faz, daqui a pouco eles vão voltar a fazer de novo. E aí a gente vai fazer o quê? Eu acho isso ridículo, desculpa, o policial passou por um momento de tensão, né? Mas eu não teria escondido a cara deles, não. Mas com medo, cada um sabe o que faz. Um empresário foi vítima de uma emboscada depois de sair com R$8 mil de uma agência bancária em Vila Velha. O pai dele viu toda a ação.
Os bandidos, eles efetuaram 7 disparos e um deles atingiu o rosto da vítima. No leve. Era por volta de 3 horas da tarde quando esta dona de casa de 52 anos ouviu 7 disparos. Ela percebeu que se tratava de um assalto, só não imaginava que a vítima era alguém da família. Eu vi o meu sobrinho agarrado no meu irmão, chorando, falando: pai, eu vou morrer. O empresário de 28 anos estacionava o carro na porta do escritório do pai quando 2 bandidos em 2 motos cercaram o veículo e anunciaram o assalto. Eles exigiram um pacote que o empresário carregava. Dentro desse pacote havia uma boa quantidade em dinheiro que ele tinha acabado de sacar no banco para pagar funcionários. O empresário não reagiu. Mesmo assim, acabou baleado. Os assaltantes fugiram com o dinheiro e a vítima caiu nos braços do próprio pai, que presenciou tudo. A perícia esteve no local. No carro havia várias perfurações e estilhaços de vidro. O assalto aconteceu na rua Alberto de Oliveira, no bairro Soteco, em Vila Velha. O empresário baleado é filho de um homem que há 20 anos faz um trabalho social. Ajuda usuários de drogas a se livrarem do vício e a sair do mundo do crime. Uma tristeza muito grande, sensação de impotência, sensação de ingratidão, de tudo. Gente, olha, eu tô aqui refletindo com os colegas aqui o seguinte: a gente costuma ver muitos casos de pessoas que vão fazer saques de dinheiro, vão buscar algum volume, algum malote, ou levar para pagar funcionário, para pagar uma conta. Infelizmente, a gente tem que pagar taxas exorbitantes nos bancos para poder driblar essa violência, porque os camaradas estão de olho. E é pessoal que é disfarçado, que não vai levantar nossa suspeita, que a gente vai entrar numa agência bancária ou numa lotérica ou sei lá onde que for e vai falar: ó, tem alguém me manjando, ó, o cara tá no telefone. Ele já faz um negócio tão deschavado. Tem mulheres com criança de colo, pessoas idosas, que você vai olhar, vai até ajudar, vai dar uma informação, quando na verdade está te sondando ou está te distraindo para que comparsas façam o crime, peguem o dinheiro e vão acompanhando você desde a saída, às vezes, do trabalho. Então, às vezes, vai pagar funcionário, não tira um volume dessa 8 mil, 10, o valor que seja. Melhor uma conta salário, é melhor fazer um outro tipo de pagamento, porque todo mês, naquela mesma data, vai ter gente que vai saber que vai ser feito pagamento. Até que vai ter um até de dentro da empresa que vai bater o fio para alguém e vai fazer exatamente o que faz aí. Não que a gente saiba que foi alguém, mas que a gente sabe de casos em que isso tem ligação ou pessoas de olho. Saindo de casa, muda o caminho, vai parar o carro na garagem, dá uma olhada em volta, achou gente estranha, dá uma rodada, faça outros percursos, porque infelizmente a gente não pode contar com a segurança que existe hoje física. Nós temos que bolar estratégias próprias para driblar isso mesmo, para fugir, porque senão tá lascado. Vamos lá, mudar o LED aqui, vai aparecer isso aqui, ó, é o José Vicente, 53 anos, desculpa. E segundo a polícia, é o homem que matou o motorista do prefeito de Viana. Vocês estão lembrados? A gente mostrou aqui no Ronda. O crime foi de uma queima de arquivo. A vítima teria presenciado um assassinato cometido por esse homem que está preso no LED. Este é o homem que, segundo a polícia, cometeu o crime. José Vicente Ribeiro, de 53 anos, se apresentava como corretor de imóveis e teria executado o motorista do prefeito de Viana por acreditar que ele presenciou outro assassinato. O Antônio Félix, segundo algumas testemunhas, poderia ter presenciado o crime do Jomar Evangelista, que ocorreu no dia 13 de março desse ano aqui no município de Viana. O autônomo Jomar da Costa Evangelista, de 47 anos, foi executado a tiros na zona rural de Viana. Segundo a polícia, o autônomo foi atraído para o local por José Vicente, que não queria pagar uma dívida de R$6 mil. O filho da vítima, que também estava no carro, conseguiu fugir dos criminosos. O suspeito foi localizado pela polícia no último sábado, na zona rural do município de Conceição do Castelo. Segundo a polícia, ele estava escondido em um matagal, perto da casa de familiares. O motorista Antônio Félix Araújo Filho, de 48 anos, foi morto no dia 13 do mês passado. Ele dormia com a mulher quando foi surpreendido pelos criminosos, que invadiram a residência. Antônio chegou a
implorar para não ser morto, mas foi executado na frente da mulher, que só não foi assassinada porque se fingiu de morta. Segundo a polícia, nos 2 assassinatos, José Vicente teve ajuda deste homem. Edivaldo Freitas Charpinel, o Neguinho, de 40 anos, está foragido e é procurado pela polícia. O suspeito nega o crime. Não sei quem é, só sei que não é eu. Agora é negar, né? Mas a polícia fez um trabalho de investigação minucioso que chegou a esse camarada, né, que a gente mostrou de camisa azul, que foi preso. Agora tem um comparsa, né, que é o Edivaldo, é o Neguinho, eu entendi o apelido aí, Edivaldo, se eu não me engano, que está foragido e a gente precisa da ajuda, claro, da população para poder denunciar. Porque é um trabalho que demanda tempo. Olha, mas também foi rápido, eu achei. A polícia trabalhou, nós mostramos isso no mês passado, agora já tem um detido, falta encontrar o outro. Cara, queima de arquivo. Nem sabe se presenciou o crime, né? Tem essa hipótese que poderia ter visto e já fez a matança. Essa coisa de interior é brabo. Levou o primeiro crime, né, para uma emboscada, dívida de R$6.000, e depois foi na casa do motorista do prefeito e matou. E ia matar a família inteira. A esposa teve que se fingir de morta para não morrer. Olha a que ponto. Eu achei a cara desse aí meio fria, mas vai ser julgado, vai passar por todo o processo, mas está preso para a polícia, foi ele, e falta achar o comparsa dele, 181. A gente mostrou ontem, com exclusividade, o caso da criança que se pendurou numa varanda do 5º andar de um prédio em Vila Velha. Então aqui as imagens no LED, vocês viram, ó? Tem uma tela mesmo aqui que a gente está vendo. E essa criança ficou pendurada. Quem estava de fora ficou desesperado, achando que a criança fosse despencar. Absurdo esse caso. E o comerciante que salvou o menino contou tudo como que aconteceu. Rodou. As imagens foram registradas por um funcionário de Bruno. Nelas, a criança aparece nua no parapeito do prédio. O apartamento é este. Fica no 5º andar do edifício e tem uma tela de proteção. Quem presenciou a cena não conseguiu conter o nervosismo. Foi o que aconteceu com Bruno. Diante do risco que a criança estava exposta, ele entrou no prédio. Ele aparece retirando a criança. No apartamento estavam somente mãe e filho. Bruno contou que precisou arrombar a porta do apartamento para entrar e salvar a criança. Segundo ele, a mulher estava dormindo e com a televisão ligada no volume máximo. Ele ainda disse que a mulher só percebeu o que estava acontecendo quando ele já tinha salvo a criança e ainda reclamou da atitude de Bruno. Ela falou que não deveria ter arrombado a porta dela, um monte de coisa, entendeu? Aí depois maltratou a porteira ali, que a síndica até me ligou, falou que ela fez mal ignorância com a menina da portaria. Essa mulher já foi denunciada por conselho tutelar, muita gente. Eu não sei o que tem que fazer para resolver o problema dela. Porque para deixar uma criança de 2 anos pendurada numa grade de 5 metros de altura, quem tem filho sabe, cara, entendeu? Foi uma coisa assim que só de falar, assim, dá vontade de chorar, porque quando eu mostrei imagem para outras pessoas, choraram aqui no quiosque, porque é chocante, os carros pararam, todo mundo ficou buzinando, mesmo assim ela não acordou, com a gente dentro da casa ela não acordou e é uma coisa que é chocante, quem tem filho sabe. De acordo com Bruno, a cena voltou a se repetir neste domingo. Quando fomos ver, a menina estava pendurada de novo. Ela foi, bateu no menino e tirou o menino lá da gradezinha. Nossa equipe tentou conversar com o responsável pela criança e dar a ela a oportunidade de explicar o que aconteceu, mas não fomos atendidos. Vocês tentaram falar com ela, não conseguiram? Sim, eles não estão atendendo lá no apartamento. Tá certo, então. Te agradeço, tá? Por nada. Obrigada. Tchau, tchau. Nada, tchau. Por que não fala? Não, sinceramente, uma mãe dessa, vendo televisão num volume máximo, se já fosse distrações acontecem, mas até criança subir nesse parapeito e atravessar pro outro lado do vidrinho para ficar presa entre a tela e o parapeito da varanda, demorou. Criança não dá o que eu falei ontem, ela não é ninja, ela não tá voando e não caiu ali rapidinho. Ela estava ali, ó, arrumando um jeito de como que eu vou subir, escalando, caindo, voltando. E a mãe, esse tempo todo, vendo televisão numa altura. E o pior de tudo foi ela depois achar ruim do cara ter subido para salvar a criança. No mínimo, daqui a pouco tá processando o cara por invasão de domicílio. O que seria absurdo, porque diante de uma presteza, tipo esse cara é um herói. Bruno, você que resgatou esse menino, sinceramente,
Eu, se estivesse ali embaixo, teria o mesmo desespero, o mesmo ímpeto. Você vai ver uma criança se afogar, você vai ver uma criança atravessar a rua sozinha, correndo. Qualquer pessoa vai ter o instinto de segurar, de salvar. Agora, uma própria mãe ainda não se importar de fazer isso de o cara ter salvo. No mínimo, ela deveria ter agradecido, falado, nossa, me distraí, tô mal, passei mal, sei lá o quê. Porque ela poderia estar desmaiando, estar sozinha, eu não sei. Não quis falar com a gente. Eu acho que seria um momento bom para se redimir, ou melhor, porque quem cala consente. Eu sou muito disso. Se quisesse falar, expor de coração que errou, porque errar é humano, entendeu? Admitir que poderia ter feito, agradecer, fazer um gesto de exemplo. Não, quem cala consente. Então, ela que deve estar lá no travesseiro dela, né, se perguntando que mãe que eu sou para poder, diante da imprensa inteira, dessas imagens, de um público que estava lá embaixo, pessoas desesperadas gritando, pelo amor de Deus, salva essa criança, cadê o porteiro, cadê alguém? De um cara ter que subir, invadir um prédio para poder arrombar a porta para pegar o menino. Criança pelada ainda, sem roupa. Que mãe é essa que deixa a criança assim, ó, solta pela casa? Gente, ó, é inadmissível. Quer ser mãe não é brincar de boneca, não. É pegar um brinquedo e deixar pra lá. É dar atenção. É por isso que as crianças depois se revoltam, dão na cara do pai, se ela fazer o quê, e aí depois fica querendo chorar desesperado. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu sei que tem casos que não são assim, tem suas exceções. Mas chega um ponto que você acaba sendo culpado por uma falta. Porque é na infância que você tem que dar o carinho, tem que dar atenção e você sentir amor e o filho amor por você. Para depois ele chegar e não apontar o dedo na cara e falar que você é isso ou aquilo. Em relação a isso, já eu mostro para vocês uma reportagem especial sobre crianças em risco. Seja dentro ou fora de casa, elas estão vulneráveis. E quando o perigo, são os próprios pais, gente. Como a gente viu aqui. Já a reportagem completa, a galera vai participando, já vai dando a tua opinião na nossa fanpage, facebook.com/rondageral. Porque antes, enquanto a galera comenta no Face, eu vou mostrar para vocês aqui no LED, imagens do baile funk que reuniu 2.000 pessoas na pracinha de Feu Rosa, na Serra. Ontem a gente mostrou DPM quebrado, uma confusão generalizada, agora a gente está com vídeo, né, as imagens aí, lotou realmente. Né, ontem um amigo do Ronda postou uma foto no Facebook, pavilhão lá, local lotado mesmo, e a polícia chegou no local, foi ameaçada por participantes, foi preciso revidar, como aconteceu também da última vez no início do ano, e o destacamento da polícia ficou desse jeito, depredado, destruído, o local ficou desse jeito aí, só. Bairro Feu Rosa, na Serra, noite do último domingo. A praça e a rua foram fechadas com som alto e baile funk. Há muita gente no local e, de repente, um alvoroço. Todo mundo começa a correr. Alguns pegam pedras, outros têm nas mãos pedaços de ferro. O resultado foi um DPM com vidros quebrados, portão danificado. O posto policial, que está em construção, foi praticamente destruído. Um evento totalmente ilegal. Parando carros em via pública, não deixando que a comunidade local pudesse transitar, e ali com som alto, drogas, pessoas armadas, crianças e adolescentes fazendo consumo excessivo de álcool, promovem essas festas. Durante a confusão, uma policial militar foi atingida com uma pedrada na cabeça, mas ela foi socorrida e já está fora de perigo. A polícia agora trabalha para descobrir quem são os responsáveis pelo tumulto. Essas imagens estão com o nosso serviço de inteligência, a nossa P2, e os nossos agentes já têm essa missão de identificar e prender esses indivíduos. Olha, para mim a polícia fez o papel dela, que é de fato ir no local e dar segurança. Gente, 2.000 pessoas num bairro em que a gente sabe, não vamos fechar, botar uma venda no olho não, sem brincadeira. A gente sabe que Feu Rosa tem um histórico de criminalidade, de guerra do tráfico, de pessoas zanzando na rua, vendendo droga. Eu sei que não é só Feu Rosa, não vamos estigmatizar um bairro não, e que tem muita coisa boa e tem gente boa lá, com certeza, sim, morando. Muito trabalhador, muita gente de bem. Fato isso. Né? A gente sabe que tem outros bairros, inclusive em área nobre, que também estão violentos. Agora, eu quero dar uma atenção para Feu Rosa, é o seguinte, já não é a primeira vez que marcam esses rolezinhos de internet na rua. Festa pública, festa sem controle, sem alvará, sem nada de bombeiro, depois explode alguma coisa, bota fogo, sai tiroteio e a polícia não está. Da mesma forma como reclamam que a polícia agiu, sei lá como, reclamam também, se não tivesse policiamento, que falta segurança. E aí a gente, cada vez que está de um lado, a gente critica o outro.
É só mudar o ângulo e a postura que você tá para criticar o outro lado. Não dá, gente. Olha, sinceramente, se tem concentração de gente na rua, tem que sim a polícia, documento, tá usando som, tá com som alto, porque diz que silêncio. Eu, se morasse lá e tivesse com som alto, eu ia ficar o catiço. Ligar pro diz que silêncio e resolver. Porque isso é uma falta de respeito também com as outras pessoas. A pessoa ainda tem essa mania de pegar dentro do ônibus e ficar ouvindo som alto. Cara, já sabe que isso é proibido, só que ninguém denuncia, aí ninguém faz nada. Só que é o seguinte, a gente tem que exigir nosso direito até onde vai o do outro. Não adianta você querer se divertir, ter teu prazer e você incomodar o outro e criar uma confusão generalizada. E aí depois ainda destruir um DPM que daqui a pouco vai garantir a segurança dos moradores. Então, o morador que compactua com esse tipo de evento aí, na boa, é porque tá dando margem para violência e tá querendo realmente que a bandidagem tome conta. Vamos mudar aqui. Teve uma denúncia no Ronda e é de dar vergonha o estado em que está o Conselho Tutelar de Vila Velha. Gente, todos os conselheiros já pegaram dengue. Vocês vão ver o estado que tem essa piscina lá. Não vai mostrar aqui, ó. Dá nojo de olhar para a cor e a sujeira que tá a água da piscina. Aliás, o local inteiro, pelas imagens que nós estamos vendo aqui. E, dá para piorar não. Nem segurança existe na unidade. Quer dizer, piorar é pouco, tá? O caos. Então, olha, tiveram assaltos no local, arrombamentos. E nesse último aqui que a gente vai mostrar, levaram até processos importantes envolvendo menores de idade. No LED. Dos computadores, só restou o mouse. Ventiladores e ar-condicionados foram levados. Os bandidos fizeram questão de até furar o pneu do carro dos conselheiros. Um verdadeiro abuso que não é novidade. Somente esse ano, 6 furtos foram registrados. Os conselheiros acreditam que moradores de rua estão envolvidos pela facilidade de entrar no local. Só que dessa vez, documentos importantes também foram levados. Por isso, os conselheiros suspeitam que pais com processos em andamento também possam ter envolvimento. Na verdade, nós estamos há 3 anos sem vigilantes. Isso facilita também o acesso desses moradores aqui finais de semana, noites e feriados. Além da insegurança, faltam respeito e cuidado com a saúde dos conselheiros. Nos fundos do espaço, uma piscina abandonada com água parada. Muita, mas muita sujeira e mato. Restos de móveis em salas desocupadas. Colaboradores já ficaram doentes. Todos os conselheiros já tiveram dengue por causa disso, além de toda a sujeira que a gente tem aqui, que não tem atendimento por parte do município. O abandono não acontece por falta de pedido de ajuda. Eudes mostra a coleção de ofícios enviados ao Ministério Público Estadual, ao Juizado da Infância e da Juventude e à Prefeitura de Vila Velha. Nós ficamos desmotivados e sem estrutura também para trabalhar. Olha, a reportagem de Taina Lopes e Cícero Delfino, eles estiveram lá para checar exatamente essa informação de um furto na unidade do Conselho Tutelar de Vila Velha. E quando chegaram lá, se depararam com essa zona, essa bagunça que tá, e com certeza a galera resolveu colocar a boca no trombone, porque não dá para trabalhar em umas condições assim. Uma casa que provavelmente é alugada, que a prefeitura aluga espaços para poder colocar departamentos, né? Eu acredito que não seja próprio. Agora, que suporte que uma prefeitura dá? Olha isso, um chão imundo, cadeiras e mais cadeiras quebradas. Isso é dinheiro, isso é desperdício, isso é ralo de dinheiro, cara. Mesas que nem estão quebradas, mas que estão sujas, que poderiam estar servindo para escolas. Documentos espalhados, cadê? Agora, falta funcionário então para organizar isso? Porque tem que ter alguém. Isso aí desculpa, mas também, cara... Eu não sei quem deveria estar limpando isso, porque tem que botar funcionário para organizar documento. Aí você vai jogando também, é desorganizado, aí fica o mouse jogado para lá, uma grade arrebentada por aqui que invadiram o local, arrombaram e sumiram processos, documentos importantes envolvendo menores de idade. Pode ser que tenha pai envolvido, como pode ser que não. Tem morador de rua, tem mais 3 anos que não tem vigilante para tomar conta de uma unidade de conselho tutelar. E uma piscina daquele jeito. Aí, daqui a pouco, gastam rios de dinheiro com propaganda para fazer combate à dengue. E aí você me vê uma piscina de um conselho tutelar que é regido pela prefeitura com daquele estado. Água parada, água limpa, com todas as condições para ser um criadouro de mosquito da dengue.
e Vila Velha sofre com dengue. Olha, acorda a prefeitura, pelo amor de Deus. Vamos ler a nota da prefeitura de Vila Velha, que disse o seguinte, que obviamente a gente entrou em contato para questionar isso. A prefeitura informou que o Conselho Tutelar vai passar a funcionar em um novo local ainda esse mês. Com relação ao espaço da piscina, a Secretaria de Saúde informou que será enviada uma equipe da Vigilância Ambiental. Só essa a resposta, né? Então, por que não mandou antes? Não, porque só vai mandar porque a gente mostrou na reportagem. E será que ninguém do Conselho Tutelar nunca ligou para falar assim, ei, alô, dá para dar uma limpada aqui na piscina não? Ou será que os próprios funcionários é que tem que colocar material e fazer a limpeza da piscina? Porque o Conselho Tutelar ele tem que atender as crianças e os pais naquela situação de risco, com esse tanto de problema que a gente mostra que Vila Velha tem. E aí vai o quê? Vai parar o trabalho que ele tem que fazer para exercer outra função na limpeza, para ficar organizando documento, para tirar a poeira. Cadê? Não tem que contratar ninguém terceirizado para fazer limpeza de estabelecimento privado, não? Agora, bota vigilante em escola, não vai botar vigilante em Conselho Tutelar, porque a gente sabe que menores de idade infratores, situações de risco, casos graves, são tratados nessas unidades. E o quê? Vai ficar em risco? Eu também não trabalharia em um lugar desse, não, de boa. Eu dava no pé, porque para trabalhar e correr risco, eu não ficava num lugar desse, não. Respirar, comer poeira. Aí agora o local já foi invadido 6 vezes e vai que tu tá lá na hora. Nossa, sem noção. Excelente essas imagens aí para mostrar, denunciar o verdadeiro caos. Se isso tá no Conselho Tutelar, eu fico imaginando nos bastidores da própria prefeitura o que não deve ter. Enfim. Chegou a hora da nossa reportagem especial. Olha, nas 2 últimas semanas, nós exibimos aqui no Ronda muitas reportagens onde as vítimas eram crianças. É cada flagrante, gente, que, arrepia, sem brincadeira. E muitas vezes, o perigo, ele tá dentro de casa. Pais, crianças também, olha, prestem atenção, com carinho, nessa reportagem. Tenta tocar o coração e combater esse tipo de coisa que a gente vai mostrar aqui, de verdade. Solta no link. A inocência das crianças, o descuido dos pais, a frieza de criminosos. Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. A imagem feita por um cinegrafista amador impressiona. Uma criança está pendurada na sacada de uma varanda. As pessoas que passam no local se desesperam. Bora, gente, cadê a gente? Meu Deus, cadê o porteiro? Por que você não liga, velho? Já deve ter ligado. A aflição só termina quando um comerciante sobe até o apartamento, arromba a porta e retira a criança. A mãe estava dormindo com a TV no volume máximo. Segundo testemunhas, ela ainda reclamou que o homem havia entrado no apartamento. Ela falou que não deveria ter arrombado a porta dela, um monte de coisa, entendeu? Aí depois maltratou a porteira ali, que a síndica até me ligou, falou que ela fez mal ignorância com a menina da portaria. Balneário de Carapebus, Serra. Moradores ouviram a movimentação da polícia e foram para a rua. A curiosidade quase acabou em morte. Um bandido passou atirando e feriu 3 pessoas. Entre elas, uma criança de 11 anos que foi atingida na perna. Pensei que eu ia perder minha vida. Nunca tomei um tiro. Ainda na Serra, uma tragédia em Jardim Carapina. O menino Eric, de 6 anos, brincava na rua. Um carro chegou com 4 homens encapuzados que começaram a atirar. Eric acabou baleado no peito. Foi internado, mas não resistiu aos ferimentos. A dor é grande. Era como se ele fosse meu filho também. Uma criança inocente. Viu você ver partindo assim numa violência dessa brutal. A mãe está inconsolável. Outra criança também foi ferida e está em estado grave no hospital. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, que ele vai sair dessa. Nova Carapina 1. Uma idosa de 72 anos joga uma criança do 2º andar de uma casa. O menino precisou ser socorrido. E isso aconteceu na frente dos outros 2 irmãos da criança. A idosa foi levada para a delegacia. Testemunhas contaram que após arremessar a criança, ela ainda debochou. Uma das testemunhas informou que ela fez até uma dancinha no local, dizendo que se faria de doida para não ser autuada e que nada aconteceria com ela.
Altibelo, Vitória. Um bebê de 5 anos foi encontrado morto na cama dos pais. Na noite anterior, marido e mulher passaram a noite bebendo em um bar. Chegaram em casa durante a madrugada. De manhã, a criança chorou. O pai pegou o bebê e colocou no peito da mãe, que não acordou. Horas depois, ele acordou novamente e encontrou a criança morta. Podendo resultar no indiciamento do casal, porventura, um caso aparentemente de homicídio culposo, ante uma possível negligência por parte deles. Mistério na morte de uma menina de 5 anos. Ela chegou ao PA da Glória com muitos ferimentos pelo corpo. A imagem impressiona. Médicos chamaram a polícia. Havia suspeita de abuso sexual, que não foi comprovada. Mas a mãe deve ser indiciada, já que a principal hipótese para a morte é que a menina tenha comido veneno de rato que a mãe havia colocado em cantos da casa. A menina era pirracenta. A menina, quando dava nada a menina saía rasgando o corpo todinho. O flagrante da covardia. As imagens mostram uma idosa agredindo uma menina. A mulher de 69 anos puxa os cabelos, dá tapas e agride a adolescente na cabeça com objetos da casa. Depois, usa um cabo de vassoura para enforcar a menina e ainda tenta afogá-la em uma bacia com água. Repare que a adolescente não reage enquanto é violentamente agredida. Em outra imagem, a tentativa de afogamento se repete. Na delegacia, a menor contou que o motivo de tanta violência foi um bombom. Agora repare que no canto da tela aparece outra criança que fica aterrorizada com a cena. É o irmão da adolescente agredida, que tem 7 anos. A idosa foi presa. A inocência alvo da covardia. Como salvar as crianças do perigo, se muitas vezes ele vem de dentro da casa, dos próprios familiares? Muitos casos terminam bem, outros acabam em tragédias. A certeza é apenas uma, a de que elas estão totalmente vulneráveis à violência. Cadê nossos pais exemplos, né? Que estão aí distraídos. Eu não sei se é muita tecnologia, se tem muitos atrativos nesse mundo aí que fazem com que os pais se percam e deixem seus filhos para lá, em detrimento talvez de uma paixão doentia, porque às vezes um pai e uma mãe estão mais preocupados em conquistar um não sei quem, em se arrumar, em sair, entendeu? Às vezes, claro, tem que trabalhar e acabam esquecendo os seus filhos. Eu não consigo entender a que ponto, onde que surgiu esse caos que a gente tem vivido ultimamente, mas no passado, por mais que um pai e uma mãe trabalhassem o dia inteiro, né? Porque trabalhar, todo mundo sempre trabalhou, né? A mulher conquistou já, obviamente, o seu espaço no mercado de trabalho, então às vezes passa o dia inteiro fora. O pai também tem que estar dentro de casa compartilhando as tarefas que antigamente eram mais para as mães, hoje em dia não tem mais isso. E a gente vê o seguinte, os casais mais desunidos, brigando às vezes entre si e jogando a criança de um lado para o outro, fazendo aquilo de ioiô, e a criança vai absorvendo aquilo tudo. Então a mãe não quer ter trabalho, vai ver televisão, criança vai ver televisão e não vai ensinar, fazer um dever de casa junto. Vamos pro Facebook, a galera tá comentando, que aí a gente pode, né, argumentar aqui um pouquinho melhor. A Suelen Souza Marques diz o seguinte: Débora, eu penso que essa mãe não está nem aí pro seu filho. Primeiro, que a criança estava pelada. Segundo, que é praticamente sozinha, porque a mãe estava dormindo. Criança não pode ficar sozinha. E quando a criança está muito quieta, é sinal de perigo. Super curtiu o comentário da Suelen, que deve ser mãe, porque falou realmente, sinal de perigo. Tá quieto e acontecendo alguma coisa. Tá fazendo arte, pode estar correndo risco. A Brenda Teixeira, boa tarde, Débora. Essa mãe é uma irresponsável e não merece ter filhos, porque criança precisa de atenção, de cuidados, de carinho. E pelo jeito essa mulher não sabe o que é isso, né? Realmente não sabe. Letícia Amorim, a violência está passando dos limites e quem sofre é o povo. Fico indignada com uma situação dessa. A Natália Castro, Débora, boa tarde. Eu tô aqui revoltada. Isso não é uma mãe, é um monstro. Onde que tá o poder do nosso estado também? Cadê o Conselho Tutelar do Menor de Vila Velha para agir? Aí tá lá, tá debaixo da água da dengue.
Sinceramente, nossas crianças estão esquecidas pelas autoridades. Brasil não precisa de Copa, ela falando aqui, ó. Alexandra Bolles aqui saiu, mas é o seguinte, fazer um comentário em cima do que o pessoal falou aqui no Ronda, no LED, que eu concordo com o que está se falando. Até que ponto que vai isso? As pessoas estão negligenciando, estão revoltadas, eu também estou revoltada, mas agora que a gente tem que botar a mão na consciência e falar o seguinte, o que nós estamos fazendo, olhar para o próprio umbigo e o que a gente pode estar fazendo que pode estar interferindo na educação das crianças. Porque não adianta você falar para o teu filho, não pode falar palavrão, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, se a gente no fundo também faz errado, se a gente não tem moral para falar. Aí a mãe chega lá estressada, gritando, falando um monte de coisa, o pai bêbado, e depois que é exigido do filho uma postura que ele não tem um exemplo dentro de casa. Entendeu? Um pai que às vezes chega cansado, filho, vai lá, depois eu falo com você, e ele vai deitar a cabeça dele, vai ver um filme, vai abrir uma cerveja, vai fazer sei lá o quê. Cara, vai ter uma hora que aquilo vai somar, ele vai procurar um atrativo fora. Aí vão vir as más companhias, os amiguinhos, né, a galerinha. E aí vai atrair muito mais do que aquele pai que chegou cansado ou aquela mãe que não deu atenção ou que a gente... Não é fácil, eu não sou mãe, é muito difícil falar, mas eu acho que nós temos que acordar um pouco para isso. Vamos dar uma aliviada aqui no Ronda, gente. Quando estreamos, né, o programa, a gente exibiu uma reportagem sobre nomes estranhos. Eu mesma fiz na época e tem cada nome que realmente é de chorar de rir. Você aí de casa, conhece alguém com nome bizarro? Manda lá rapidinho na nossa fanpage pra gente ler depois. Conheça só uma família com cada nome diferente. Focou na web? O pai deste técnico em eletrônica conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio. Mas Xerox não é o único da família com nome diferente. Ele tem duas irmãs, Autenticada e Fotocópia. E ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Sherline, Shekira, Sheroline, Carlos Eduardo, Carimbo. Carimbo Miguel tem 14 anos. Quando completar 18, ele pode tentar mudar de nome, mas ele garante que não pensa em fazer isso. Gostaria de mudar. Por quê? Você gosta? Gosto. Por que você gosta? Sou único, né? Olha, já tem Xerox, Fotocópia, Autenticada. Só faltou ter a firma reconhecida, porque o carimbo já tem. Gente, é cada bizarrice. E esse menininho aqui, ele falou meio enrolado, mas eu consegui entender. Brooksfield. Botou até nome de loja, de marca, de roupa, sei lá. Gente, que doido. Mas tem cada coisa. E, ó, tem situações em que o pai escolhe um nome bizarro, mas a criança sofre um trauma o resto da vida. Eu me lembro que na reportagem eu entrevistei uma mulher que se chamava A Delícia. Ela não era qualquer delícia, ela era a delícia, tinha um A na frente. E ela detestava, apesar das brincadeiras, mas ela não curtia esse nome, não. Então, galera, vamos, na hora de escolher o nome, botar uma coisinha menos bullying, né, pra não sofrer depois. Olha o seguinte, gente, vamos botar no LED aqui a Jusceli. Ela teve um problema no joelho. É Jusceli, desculpa, é o Jocely. Ele teve um problema no joelho, precisa agora de uma cirurgia. Não consegue passar por esse procedimento e corre risco ainda de perder a perna. Vamos acompanhar junto comigo essa história. Uma artrose tem causado transtornos na vida de seu Juscely. Aos 51 anos, o cobrador de ônibus não anda sem a bengala e depende de todos esses medicamentos. Em 2008, Juscely descobriu que a artrose atacou o joelho dele. Passou por uma cirurgia para reconstituir a cartilagem do osso. Fui operado, fiz uma artroscopia, não deu certo. 2 anos depois, um acidente enquanto trabalhava complicou ainda mais a saúde de Juscely. Foi necessária outra cirurgia, dessa vez sem sucesso. O cobrador desenvolveu uma infecção que coloca em risco a perna. Juscely precisa operar com urgência ou pode sofrer uma amputação. Se eu não fizer a cirurgia urgente, que já era para eu estar internado, eu posso perder a perna do joelho para baixo. A preocupação do seu Juscely faz todo sentido. E não é só o risco de perder a perna. Quais são os outros riscos, doutor? Se ele já tem uma infecção, provavelmente ele tem
tem que ser cuidado, tem que ser tratado, porque essa infecção pode sim perder o membro, pode até chegar até uma sepsemia, que seria uma infecção generalizada, podendo até causar a morte do paciente. O médico explica que a solução para seu Juscelí seria substituir a prótese por um espaçador de cimento com antibiótico. O especialista ainda afirma que no caso de Juscelí, não pode haver demora para a realização do procedimento. Já que ele já está com uma infecção comprovada, isso tem que ser feito o mais rápido possível, né? É a nossa saúde pedindo socorro, né? E a Santa Casa informou que não pôde fazer a cirurgia porque o estoque de sangue O positivo estava baixo, mas garantiu que a operação ela deve ser feita até terça-feira da semana que vem. Então a gente pede, faz esse apelo aí de coração, quem puder, doe sangue. O tipo sanguíneo do seu Juscelí é O positivo. Quem tiver, né, esse tipo sanguíneo, eu acho que outros também, doar sangue é um gesto de amor. Vai até a Santa Casa, vai ao banco de sangue, também tem um hemocentro, mas procura lá a Santa Casa, dê o nome do seu Juscelí, fala que quer doar para ajudar, né, a acelerar esse processo da cirurgia dele. Mas eu penso que é um absurdo deixar de fazer uma cirurgia porque não tem doação de sangue. A gente faz tanta campanha, pelo amor de Deus, e aí ele vai correr o risco de perder a perna por conta aí, né, de um problema de saúde. O caso dele é grave, urgente. Vamos para um próximo bloco. Aposentado paga multas, mas continua sendo cobrado. Ele já vendeu até o carro dele há muito tempo. Daqui a pouco eu te mostro a reportagem para vocês. Até já. De volta com Honda. E a gente vai botar no LED aqui o seu Jadir. Tá aqui seu Jadir. Gente, ele tá com problemão daqueles. Pagou algumas multas que tinha. Vendeu o carro já tem um tempão. E mesmo assim, continua recebendo essas cobranças. Caraca, no LED. Nas mãos do seu Jadir, várias multas. Segundo ele, todas foram pagas. No próprio documento que indica o valor cobrado e a data para o pagamento, um recado informa que a dívida foi quitada no dia 4/11 de 2012. As multas são referentes a infrações cometidas no mesmo ano. O seu Jadir contou pra gente que pagou quase R$ 2.400 de multas na época em que vendeu o carro antigo. O veículo nem está mais em nome dele. Porém, as multas não param de chegar. Não é, seu Jadir? Todos do ano 2012. Mas se o documento ressalta que não há dívida, por que o aposentado não para de receber os boletos? Continuo recebendo as multas. No mês passado eu recebi 5 e agora, desse mês que nós estamos, já chegaram mais 3. Seu Jadir diz que não vai pagar tudo novamente e que pretende acionar a justiça e entrar com uma ação contra o DENIT. Qual o questionamento do senhor em relação a essas multas? Não, eu estou questionando o seguinte, que eu quero saber por qual motivo que eles estão mandando essas multas, sendo que elas já foram pagas. E eu quero entrar na justiça, porque eu estou achando que isso é danos morais, isso aí é falta de respeito para a minha pessoa e falta de educação. Entra na justiça mesmo e cobra seus direitos, porque se já não está no teu nome, está chegando multa, tem alguma coisa errada, DENIT, por favor, dá uma olhada no processo dele para poder ver o que está acontecendo. Se teve algum erro aí no sistema, corrige, porque isso é constrangedor, ficar recebendo multa em casa sem ter cometido nada. Honda vai para o último intervalo, mas a gente volta rapidinho com Boa Tarde da Galera e mais Facebook. Boa tarde, Débora. Um beijão, hein? Saudações tricolor, hein? Não, são muito mentirosos. Ah, menino, falou tudo. Boa tarde, Débora Moraes. Quero mandar um abraço às minhas amigas Sara Albuquerque, Carol Melgaço, Jéssica, Madison, Finalda. Beijos. Boa tarde, Débora. Um abraço, bons familiares. Família Araújo. Já é? Boa tarde, Débora. Eu me chamo Cristiana. Tô mandando um beijo, um abraço pros meus filhos que tá lá em Piúma. Tô morrendo de saudade. E meu coroa que tá comprando aqui, um lindo sapato pra mim. Tchau, gente. Um bom dia pra todos. Oh, que beleza, filho lá em Piúma, ela toda feliz, mandando um beijão. Tricolor também ali ficou... Tricolor tá em alta, né? Ai, que
pena, mas tá bom, Tricolor, vai, felicidades pra você. Beijo pra todo mundo ali, adorei. Vamos pro Facebook, a galera comentando, Larissa Amorim. Boa tarde, Débora, ó, já estamos no ritmo da Copa, coladinhas no Ronda Geral. As meninas no visu, no style aí, ó, camisa do Brasil, fazendo pós, curti, hein? Bonitas, hein? Paulo Hungria Moreira, boa tarde, Débora, manda um beijo pra minha amiga Marisete Oliveira. Ela tá no hospital, que deseja melhoras para ela. Ela é uma amiga muito especial para mim. Peço a Deus que dê forças para ela, melhoras. Então, dona Marisete está no hospital aí, ó. Aliás, é ela, Marisete é ela aqui. Força para você no hospital, não sei o que você tá passando, né? Mas que tenha forças para recuperar aí e ficar boa de novo para assistir a gente. Nosso tempo acabou, mas a gente vai deixar vocês na companhia do Ponto Cult. Mas antes eu quero dar um feliz aniversário especial para nossa amiga aqui, repórter e produtora do Ronda Geral, Nádia Bacari. Pedi até uma música especial porque ela é do rock. Então solta o ganho aí pra gente poder dar uns parabéns, amiga. Ó, felicidades, porque é ela que dá conta dos bastidores aqui também. Fui, galera, até amanhã. Obrigada.